Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. Eu sou a professora Júlia Barreira e vou conversar com vocês hoje sobre um teste estatístico que eu particularmente gosto muito, mas que pode gerar algumas dúvidas em relação à sua utilização e à sua interpretação, que justamente é o teste do Q quadrado. Então, com esse vídeo de hoje, eu queria responder duas perguntas junto com vocês. A primeira é, em que situação, né? Quando que eu utilizo o teste do Q quadrado? E a segunda pergunta é, o como que eu interpreto esses resultados? Bom, então para isso, o primeiro conhecimento que é fundamental, né, quando a gente vai utilizar o teste do Q quadrado, é que ele é recomendado para avaliar a associação entre variáveis qualitativas. Então, se eu estou trabalhando somente com dados quantitativos, né? Estou medindo massa corporal, altura, IMC, variáveis de um hemograma, né? Variáveis sanguíneas. Não é nesse caso que a gente vai utilizar o teste do Q quadrado. Ele é adequado quando eu estou coletando palavras, né? Então, se eu estou coletando, por exemplo, o estado em que as pessoas residem, a profissão dessas pessoas, o nível, a motivação delas em relação à prática de atividade física, se é alta, muito alta, moderada ou baixa. Então, se o meu banco de dados ele é qualitativo, aí sim faz sentido a gente pensar no uso do Q quadrado. E aí, como que eu uso esse teste, né? Quais são aí alguns dos pressupostos para a gente usar esse teste? Então, basicamente, eu posso ter um banco de dados bem grande, né, com várias variáveis qualitativas, mas o teste do Q quadrado ele é sempre utilizado para ver a associação entre duas variáveis qualitativas, tá? Então eu sempre vou ter que pegar essas minhas variáveis aos pares para utilizar esse teste. Por exemplo, eu quero ver se existe uma associação entre gênero e COVID. Então, se mais homens se contaminaram e pegaram Covid do que mulheres. Então, no final das contas, eu tenho duas variáveis qualitativas, né? Porque para cada pessoa eu perguntei o gênero, homem ou mulher, né? Desconsiderando as outras possibilidades, mas homem e mulher. E Covid eu perguntei se pegou Covid ou não. Então, sim ou não. Então, era uma palavra que eu coletava de cada pessoa e eu quero ver se tem associação entre elas. Agora, como que eu vou fazer isso, né? Basicamente, o que a gente vai analisar é a frequência que essas palavras apareceram no nosso banco de dados. E para rodar esse teste, a gente pode trabalhar tanto com o que a gente chama de frequência relativa, quanto a frequência absoluta. O que é isso? Qual é a diferença entre elas? A frequência absoluta é realmente a quantidade de vezes que determinada palavra apareceu no meu banco de dados. Então, por exemplo, no meu banco de dados, eu tenho 120 mulheres. Essa é a minha frequência absoluta. Se vocês me perguntarem, quanto que essas mulheres representam do todo, né, de toda a sua amostra? Elas representam 30% da minha amostra. Agora eu estou te passando uma informação sobre a frequência relativa. Tem programas que eu posso usar essas duas formas de análise, tem programas que vão trabalhar só com uma ou com outra, mas a gente pode fazer o Q quadrado tanto utilizando a relativa quanto a absoluta. Inclusive, no vídeo aqui que eu tenho do Prisma, né, mostrando como se fazer o Q quadrado no Prisma, dá para a gente selecionar se a gente está fazendo utilizando a frequência relativa ou a absoluta. E aí, no fim, esse resultado do teste vai me trazer um p-valor, que via de regra a gente vai interpretar considerando lá o 0,05 como um critério de decisão, né? A ciência traz muito esse 0,05 como um critério dicotômico. Então, se meu p for menor do que 0,05, a gente vai falar que sim, tem associação entre essas nossas duas variáveis. Se nosso p-valor for maior do que 0,05, desculpa, a gente vai falar que não tem associação entre essas duas variáveis. Então, vamos trazer alguns exemplos aqui para a gente ver, de fato, esse passo a passo aí se materializar. Então, suponha que eu queira agora analisar se tem associação entre faixa etária. Então, notem que eu não coletei a idade das pessoas, que aí seria uma variável quantitativa, né? Tenho 20, 25, 30, 35 anos. Aqui eu coletei a faixa etária das pessoas, se elas se encontram em cada uma delas.
e se essas pessoas foram ou não contaminadas por Covid. E aí, suponha que a gente encontrou esse resultado que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, eu vejo que, independente da faixa etária, a grande maioria se contaminou por Covid e que, para todas as faixas etárias, a grande maioria não teve Covid, né? Variando aqui de 80% até 90%. Eu faço o teste do Q quadrado. O teste sempre vai me trazer um valorzinho desse x elevado ao quadrado, que é legal a gente reportar nos nossos estudos, junto com o seu p-valor. Nesse caso, vamos lá, então, p-valor de 0,266 é maior do que o 0,05. Então, a gente falaria que não tem associação entre faixa etária e Covid. Por quê? Porque o comportamento de contaminação da Covid é o mesmo, independente das faixas etárias. Se eu tiver 19 anos ou se eu tiver 62 anos, essas frequências são muito parecidas. Por isso que a gente fala que não tem associação. E aí vocês poderiam me perguntar, bom, mas Júlia, tudo bem, e qual que seria o caso de encontrar uma, de fato, associação? Vamos lá. Seria esse caso aqui. Olha o que mudou. Então, a gente teria aqui, para as pessoas mais jovens, uma baixa contaminação de Covid. E à medida que eu vou aumentando, aqui tem um errinho, ó, do percentual duas vezes, mas à medida que eu vou aumentando a faixa etária, esse percentual de contaminação vai aumentando. E o contrário também é verdadeiro. Então, aqui, ó, ao passo que muitas pessoas não tinham Covid, à medida que a faixa etária aumenta, esse percentual diminui. Isso é uma associação positiva, porque qual é minha conclusão, né, baseada nesse teste e nessa tabela? Que sim, então, há uma relação entre idade e contaminação. Quanto maior a idade das pessoas, maior a taxa de contaminação. Isso que acontece. Então, há um comportamento diferente em função das idades. Pontos aqui que normalmente o pessoal tem algumas dúvidas, né? Aqui vocês podem ver que eu estou trabalhando com 5 grupos etários e só 2 possibilidades, se contaminou ou não contaminou. Então, eu posso utilizar o teste do Q quadrado nessa situação. Ah, mas e se eu só tivesse 2 grupos etários, por exemplo, pessoas com idades abaixo de 50 anos, né? Ou pessoas com idades superiores a 50 anos. Também poderia rodar? Também poderia. Então, o importante é que você tenha 2 variáveis sendo comparadas, né? Ou analisadas, desculpa, faixa etária e Covid. Mas quantas categorias, né, subcategorias você vai ter dentro delas, isso não há um limite exato para a gente, tá bom? E aí, uma segunda dúvida também que as pessoas normalmente têm. Ah, mas se esse resultado ele é significativo, como que eu sei entre quais grupos é que existe realmente essa diferença significativa? Por exemplo, quando a gente trabalha, né, com a ANOVA e a gente encontra essas diferenças significativas, a gente usa o famoso post-hoc, que é um teste a posterior ali que a gente usa para identificar entre quais grupos é que tem essa diferença. No teste do Q quadrado, a gente não tem esse post-hoc associado a ele. Então, o que a gente faz? A gente, de fato, analisa essas frequências, né? E descreve ali para o nosso leitor ou leitora essa associação a partir da nossa própria interpretação, tá? Então, essas são normalmente aí dúvidas recorrentes no uso do Q quadrado. Agora sim, agora um trabalho real, vamos lá. Eu não conheço as 2 autoras desse artigo, tá bom? Eu achei na internet, eu trago esses casos relacionados à Covid, gente, porque tá na moda e todo mundo conhece, se identifica, né? É mais difícil trazer casos pontuais de cada área, porque isso pode gerar um certo afastamento de algumas pessoas. Então, acho que isso é bem comum para a gente. Então, vamos lá. Análise de casos e óbitos de Covid por profissionais de enfermagem. E olha só, aqui as autoras utilizaram o teste do Q quadrado, né? Eu vi o método do estudo,
E elas apresentam, fazem uma análise bem parecida com aquela que eu mostrei para vocês. Então, aqui estão as faixas etárias desses enfermeiros, profissionais de enfermagem. Aqui, quantas pessoas não tiveram óbitos e quantas pessoas tiveram óbitos. E olha só o que a gente vê. Eles apresentando esses resultados em frequência absoluta, que é o N, e o percentual, que é a frequência relativa. Frequência absoluta, que é o N, e o relativa. Então, eu vou olhar aqui direto para as relativas, os percentuais. Eu vejo que nas faixas etárias mais jovens, o percentual de pessoas que não têm óbito é relativamente grande. Agora que muda drasticamente a partir dos 60 anos. Olha, aqui já cai para 63, e no caso dos 71 até 80, desculpa, aí inclusive inverte. Tomar uma aguinha aqui. Aí inclusive inverte. Então, basicamente, a gente tem mais pessoas que morrem nessa idade do que sobrevivem. Esse é um caso clássico, né, de um p-valor significativo para o Q quadrado, porque a gente vê, de fato, uma associação entre idade e óbito, né? Então, fica nítido para a gente que quanto mais velho, quanto maior a idade, né, maior a sua chance de ir a óbito. Então, isso daqui é um caso real, uma utilização aí desses conhecimentos. Agora, para finalizar, algumas sugestões que eu dou para vocês, então pensando em boas práticas, tá? Primeiro, toda vez que eu for apresentar o resultado do meu teste estatístico, apresente o resultado do Q quadrado e também apresente o seu respectivo p-valor. Acho que vale a pena colocar essas duas informações. Segunda boa dica, também apresente sempre que possível tanto a frequência absoluta quanto a relativa, igualzinho esse trabalho aqui que a gente fez, fez. A única coisa que eu faria aqui, além do p-valor, colocaria também o valor do Q quadrado. Vale lembrar da limitação, da gente não ter um pós-hoc, então essa nossa interpretação é analisando ali as frequências. E também tem, gente, para quem mexe, inclusive, com o SPSS, a possibilidade da gente complementar essa nossa análise também calculando o tamanho do efeito do Q quadrado. Então, se vocês estiverem mexendo no SPSS, lá a gente consegue calcular o valor, calcular do Q quadrado, calcular o p-valor e também calcular o tamanho do efeito. Então, eu consigo falar se existe uma associação significativa ou não e se essa associação ela é pequena, média ou grande. E para isso a gente tem um vídeo que vocês podem acessar, vou deixar o link aqui embaixo, e que vocês conseguem ver exatamente esse passo a passo. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, né, desses conhecimentos, aproveita e compartilha com pessoas que podem se interessar por ele também. Se tiver também boas práticas que vocês usam aí com o Q quadrado, deixem nos comentários aqui embaixo. Deixe o seu like nesse vídeo e para acompanhar nossas publicações semanais, aproveita e se inscreve no nosso canal. Meu muito obrigada e até a próxima.